Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 27 de dezembro ao dia 2 de janeiro de 2022. Nós estamos na última semana do ano de 2021 para a virada para o ano de 2022 e o que essa semana traz para a gente, quais são as principais energias, quais são as principais mudanças que a gente vai ter no céu. Nós temos aí pela frente uma semana bastante agitada, principalmente aqui no signo de Capricórnio, e não por acaso saiu aí o Cavaleiro de Ouros, ou seja, a gente vai ter muita movimentação nas questões da matéria, desse mundo físico, das coisas manifestadas, daquilo que a gente quer realizar, né? A gente vai ter muito esse campo da realização e da manifestação vindo à tona, tá? A gente tem uma semana em que as questões que a gente deseja conquistar, as metas que a gente deseja alcançar para o ano vão estar muito fortes. É uma semana maravilhosa, magnífica, mas é importante a gente entender qual é a energia principal que a gente tem aí. Uma das energias que a gente precisa entender é que a gente está numa fase da lunação de Sagitário, que é uma fase minguante. E a fase minguante, ela representa um momento de reclusão, de reflexão, de análise, de estudo, de compreender o que passou, o que deu certo, o que deu errado. Estudar isso, analisar o porquê que deu certo, o porquê que deu errado, aonde foi que eu errei, aonde foi que eu acertei, qual é o time que eu vou manter, aquele que está ganhando, qual é o time que está perdendo na minha vida, qual é a área, qual é a zona da minha vida que eu sei que eu estou perdendo, que eu preciso mudar estratégias, fazer jogos diferentes. E essa semana é uma semana para isso. É uma semana muito reflexiva nesse sentido, no sentido de criar estratégias. Pensar em formas e fórmulas para a gente poder mudar o rumo das coisas. Os padrões, né? Os padrões capricornianos. Então, se a gente quer passar por alguma mudança, a gente vai ter Marte conversando com Saturno lindamente essa semana. Se a gente tem esses dois conversando lindamente, simboliza que a gente tem uma semana que a gente pode traçar estratégias para mudanças, para reformas. Então, assim, o que a gente precisa reformar? Onde que a coisa está meio capenga? Quais são os padrões que a gente está seguindo que não está dando certo? Essa semana ela está magnífica para isso, até porque essa semana a gente vai ter aí Vênus e Mercúrio fazendo conjunção, sendo que a Vênus, que fala sobre valores, que fala sobre a nossa vida financeira, sobre as nossas relações, os nossos negócios, os nossos laços e as nossas alianças, esse planeta ele está retrogradando, então ele está revisando esses assuntos. Então, é muito provável que durante esse período muitas questões aí sejam colocadas a limpo. E depois a gente tem esse Mercúrio, esse mesmo Mercúrio fazendo conjunção com Plutão. Já vou mostrar para vocês na tabela de aspectos que no dia 30, na quinta-feira, a gente vai ter essa conjunção desses dois acontecendo ali às 6 horas e 53 minutos, horário da manhã aqui. Lembrando que os horários estão sempre referentes ao Brasil, né? E além disso, a gente ainda tem também Júpiter, finalmente fazendo a sua entrada definitiva no signo de Peixes. A gente já teve uma prévia da entrada aí de Júpiter em Peixes. Eu já fiz vídeo que eu vou deixar no izinho aí para vocês entenderem qual foi a primeira impressão que a gente teve dessa energia. Ali vocês vão entender qual foi o período em que esse Júpiter deu essa prévia para a gente, o que estava acontecendo na sua vida durante esse período. É bom ir lá, assistir ao vídeo, entender o que estava acontecendo. E é claro que eu vou fazer um vídeo específico falando só dessa entrada de Júpiter em Peixes para vocês. Eu já fiz, para quem quiser, já tem uma previsão aí da conjunção, da grande conjunção de Júpiter e Netuno para o ano de 2022. É um dos principais eventos do ano, que eu também vou deixar no izinho aí para quem ainda não assistiu, vale a pena ir lá assistir, tá bom? Que ali eu já falo bastante coisa sobre a energia desse Júpiter aí no signo de Peixes. Então a gente tem Mercúrio conversando com a Vênus, conversando com Plutão, depois a gente tem Júpiter entrando no signo de Peixes, ele vai mudar de roupa, ele vai mudar de energia, vai começar a trabalhar através da sensibilidade, da arte, da música, da dança. Ele vai começar a trabalhar a expansão da espiritualidade, da conectividade, da humanidade,
do entendimento de que somos um, que não estamos separados. Se a gente agride alguém, é como se a gente estivesse agredindo a nós mesmos, porque somos todos um, estamos todos conectados. Estamos aqui reencarnados também coletivamente, em um karma coletivo. Nós estamos aqui trabalhando juntos para uma evolução de uma etapa, de um tempo, de um espaço em que nós nos demos as mãos e viemos aqui como uma raça humana, experimentar a vida como seres humanos e depois sair daqui dessa escola chamada Terra. Então Júpiter ele vai falar muito sobre esses assuntos também, mas claro que depois eu vou fazer um vídeo específico para vocês sobre isso. Além disso, a gente vai ter o Sol também conversando com Urano, que vai trazer aí pra gente uma energia super inovadora, libertadora, mas é aquela força, aquela energia que pode ajudar a gente a entender tudo aquilo que a gente tem de valor, de material, de bens, de coisas importantes na nossa vida. Essa é uma semana também que está muito fácil para a gente soltar, para a gente se libertar de pesos que podem estar atrapalhando a nossa evolução, a nossa expansão, a nossa criatividade. Talvez a gente está preso ao velho modelo e esse velho modelo está pedindo inovação, né? Está pedindo para que a gente avance também, né? Porque aquilo que fica estagnado geralmente começa a perder valor, começa a perder sentido. É aquilo, vamos ficar de olho para ver aonde que as coisas vão gritar para a gente no sentido de renove aqui, inove, veja aí quais são as mudanças que precisam acontecer. E nós temos também um outro movimento, vocês vão ver que Mercúrio vai andar super rápido essa semana. Mercúrio ali no domingo, junto com a lua nova que vai acontecer no signo de Capricórnio, que a gente vai ter a lunação de Capricórnio acontecendo aqui. Mercúrio já vai estar, adivinha onde? Em Aquário, aonde ele se exalta, ele se sente muito, muito, muito bem, porque lembrando que a energia aquariana é uma energia intelectual, mental, científica e Mercúrio é o pensador também do zodíaco. Ou seja, a mente cognitiva entrando aí nessas áreas científicas do mapa, né? Totalmente fora da caixinha e Mercúrio ama isso. Então ali no domingo, dia 2, a gente vai ter esse Mercúrio. Mas vamos lá, vamos entender pela semana que na segunda-feira, a gente não tem aspectos principais, a gente só tem a Lua conversando com alguns planetas, mas a energia desse dia está muito favorável para o trabalho. É aquele dia em que de repente a gente pode unir ideias, ouvir um pouco o outro, ver o que o outro, porque a Lua vai estar aqui no signo de Libra, então ouvir o que o outro tem a dizer, tentar entender o que essa pessoa está querendo dizer, ou até mesmo se ouvir. Se você precisar falar para se ouvir, esse dia ele está maravilhoso, porque você pode perceber ideias muito criativas que podem frutificar coisas maravilhosas aí na segunda-feira. Até porque a gente vai ter Saturno e Marte, dois planetas aí conversando. Esse Marte vai estar conversando com a Lua aí também, então a gente está com uma energia de ação para resolver desequilíbrios, desarmonias, coisas que não estão dando certo. Então, sabe aquela análise que a gente já está fazendo? Essa análise a gente talvez consiga ver o que a gente pode consertar, mas talvez a gente precise do outro, talvez a gente precise ouvir, talvez a gente precise ver outras pessoas fazendo para que a gente entenda onde foi que a gente errou, ou pelo menos ouvir a opinião dos outros. Ficar um pouco às margens ali e vendo o que está acontecendo no núcleo sem estar inserido. Porque quando a gente está no meio da coisa aqui, a gente não entende o que está acontecendo. Quando a gente sai daqui e a gente fica às margens, que é a energia aquariana, é quando a gente observa e a gente consegue ver de fora o que está acontecendo. Então, se alguém falar alguma coisa para você, entenda que essa pessoa está tendo uma visão diferente da sua. Ela está tendo uma percepção ou está vendo as coisas por um outro ângulo. Se isso acontecer, maravilha, de repente ela pode te passar informações valiosíssimas que pode ajudar a equilibrar as coisas e a conciliar, de repente, problemas que estavam acontecendo. Já na terça-feira é um dia um pouquinho mais tenso, a gente tem aí, não tem aspectos principais, mas a gente tem a Lua fazendo aí quadratura com esses planetas em Capricórnio. E lá no fim do dia a gente tem a Lua às 18 horas e 16 minutos entrando no signo de Escorpião, no intenso, profundo signo de Escorpião. Então durante a manhã pode ser que a gente tenha aí alguns impasses, talvez a gente tenha aí algumas ideias
que não batam, alguns valores que destoam de outras pessoas, mas é justamente aí que talvez a gente entenda o que precisa mudar, o que precisa se inovar. Aqui é um período em que talvez as relações fiquem um pouquinho mais estremecidas, mas no fim do dia tudo melhora e quando a Lua entra em Escorpião, ela começa a fazer aspectos aí muito bons para os planetas que estão ali em Capricórnio. E aí a gente tem, na quarta-feira, dia 29, o grande dia, né? Esse dia 29, quarta-feira, é o dia que um monte de coisa acontece ao mesmo tempo. Nós temos ali a 1h da manhã, ou seja, na madrugada de terça para quarta-feira, Júpiter vai entrar no signo de Peixes. Logo depois a gente tem às 7h da manhã a Vênus fazendo conjunção com Mercúrio, ou seja, a nossa mente vai estar super apta a captar o que precisa ser reformado, arrumado, qual é o pinguinho no i que a gente precisa colocar. Claro que essa energia pode já vibrar desde o início da semana, mas aqui na quarta-feira pode ser aonde a ficha caia, sabe, que dê aquele clique que a chavinha vire, mas isso pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, pode acontecer. Tá? Então, é só vocês entenderem que Mercúrio ele vai dar uma ajuda para que a gente interprete aquela questão que, de repente, aqui a gente venha sentir, né, com a Lua, na terça-feira, no dia 28, talvez a gente sinta um incômodo, sinta alguma coisa meio fora do eixo, e aí aqui, na quarta-feira, a gente consiga encontrar solução, onde a gente consiga perceber e ver aonde que o pingo está faltando. E aí é hora de conversar, é hora de dialogar, é hora de escrever, de explicar. O planeta Mercúrio tem relação com explicação, ensinar, mostrar, simplificar a ideia. Então, se a gente conseguir fazer isso, maravilha. E aí, mais para o fim do dia, a gente tem o Sol fazendo uma quadratura, né? O Sol vai fazer uma quadratura para Quiron, ou seja, aqueles incômodos, eles vão ter que ser resolvidos de alguma forma. Se caso você tem alguma ferida, alguma questão mal resolvida, é hora de sentar e conversar para que essa ferida não fique maior e nem inflame lá na frente, tá? Isso é muito importante. E aí a gente tem Saturno e Marte conversando aqui, que é aquela energia super bacana, em que as ferramentas vão estar dispostas para a gente utilizar para abrir caminhos, para se libertar, para dizer tchau. Lembrando que a energia de Sagitário e a energia de Aquário são os dois signos mais livres do zodíaco e são os signos que mais libertam, que mais expandem, que abrem caminhos também. Então, se você puder, abra os seus caminhos, corte as correntes, se liberte de alguma coisa, encontre caminhos diferentes, rumos diferentes, mas com a responsabilidade de Saturno, responsabilidade social, responsabilidade coletiva, responsabilidade com as pessoas com as quais você criou afeto, laços e por aí vai. Lembrando que a Lua está lá em Escorpião. E aí no dia 30 de dezembro é quando a gente tem Mercúrio fazendo essa conjunção com Plutão. E aqui é aquela mente estrategista, aquela mente super poderosa, aquela capacidade de intuir as coisas, de perceber nas entrelinhas quais são as verdadeiras intenções das pessoas, o que as pessoas realmente querem, o que elas realmente valorizam, se elas estão ali com você porque realmente acreditam no seu potencial, se elas estão ali por interesses. Esse tipo de mente também mais intuitiva vai estar muito forte, até porque, lembrando, Lua vai estar ali em Escorpião, é aquela mente que traça estratégias, que analisa o oponente, estuda os passos do oponente e vai ali para saber quais são os riscos, aonde quer chegar, quais são os objetivos, né? A gente tem que lembrar que toda essa energia está em Capricórnio, e Capricórnio é a energia da montanha, né? A gente tem sempre alguma meta, algum objetivo para alcançar nessa energia. Não importa o tamanho da montanha, né? Pode ser uma montanha pequena ou pode ser uma montanha gigantesca. O interessante aqui é a gente dar pequenos passos para alcançar esse pico, né? E com calma, ainda mais quando a Vênus está retrógrada ali, revisando algumas questões, e Urano, junto com o Sol, estão convidando a inovações, né? A mudar rumos com Marte ali também, junto com Saturno, ou seja, mudança de rumo, mudança de direção, trazendo inovação, fazendo algumas reformas, reciclando algumas coisas, é mais ou menos por aí. E aí a gente tem essa Lua conversando lindamente com todos os planetas lá em Capricórnio, e aí a Lua entra em Sagitário. A gente vai ter a virada do ano com a Lua em Sagitário, uma Lua
quase nova, mas é uma lua em que é importante a gente estar um pouco mais recolhido, tomando um pouco mais de cuidado, prestando mais atenção no que está acontecendo no nosso interior, quais são os sentimentos, quais são as sensações que estão rolando dentro da gente. É muito importante a gente analisar isso. Mas a lua ela está em Sagitário, e se a lua vai estar em Sagitário, é porque a gente está também com uma lua, um sentimento expansivo, otimista, mais espiritualizado, buscando a fé. Já ali na quinta-feira, essa energia da fé vai ficar muito forte, a energia também de focar nos seus objetivos e suas metas, de levar a vida mais a sério, com a Lua conversando com esses planetas aqui em Capricórnio, principalmente com Plutão. A Lua, antes de sair de Escorpião, ela vai conversar ali com o dispositor dela, que é o próprio Plutão. Então a gente vai estar com essa mente altamente estrategista, com essa Lua conversando com esses planetas aí, revisando um monte de coisas, super cautelosos, mas ao mesmo tempo com essa força, quando a Lua entrar em Sagitário, com essa força, com essa fé, com essa confiança, né? E de fazer crescer aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente sabe que é valioso para a gente. Então, super linda essa energia aí do dia 30 de quinta-feira. E na sexta-feira, que é o dia aí de comemorarmos, né, de fazermos a contagem regressiva, a gente tem uma energia maravilhosa de Lua aqui, junto com Marte, fazendo um trígono lindíssimo, um sextil, na verdade, lindíssimo para Saturno. O que a gente tem aí para essa virada? Uma conversa muito harmônica com Quiron também, da Lua com Quiron. Esse dia da virada é um dia de muita fé. É um dia em que talvez a gente sinta realmente uma esperança muito grande, confiança no futuro, e essa energia vai vibrar para todos no planeta. Então, quando a gente tem muitas pessoas vibrando numa mesma energia, nós temos um dia inteiro, 24 horas, de pessoas celebrando, comemorando o ano novo, vibrando numa oitava maior, desejando as melhores coisas, tendo os melhores pensamentos. É quando a Terra ela passa por uma inovação energética todo o ano novo gregoriano, desse calendário que nós utilizamos, lembrando que não é um calendário astrológico. No calendário astrológico o ano novo acontece no dia 20 de março e não no dia 31 para o dia 1º de janeiro, mas nada é por acaso. Os 3 meses antes, né, do ano novo real ali, são os 3 meses de transição de uma energia para outra. Tudo passa por transições, nada muda da noite para o dia, nada é papum, né? Nada é assim, tudo tem uma fase, uma energia de transição. Então esses 3 meses antes do ano novo real ali astrológico, é como se fosse essa fase de transição, da mudança de energia, da transferência de uma energia para outra, de uma regência de Vênus para regência de Mercúrio, e assim vai. Mas esse dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, é quando as pessoas, grande parte, né, do planeta está vibrando nas mais altas frequências. E isso é uma cura para o planeta. Isso é maravilhoso para o planeta. Ainda tendo uma lua conversando ali lindamente com Quiron, é um momento de, se você puder, aproveitando Júpiter, também o regente de Sagitário, em Peixes, perdoe, solte, ame as pessoas, sinta o amor incondicional, o amor universal vibrando dentro de você. Sinta essa conectividade que talvez a gente venha a ter, que a gente mesmo involuntariamente a gente vai ter com o resto das pessoas vibrando nesse dia. Nós estaremos unidos em uma frequência muito bonita, e que a gente aproveite essa energia para esse ano novo que vai chegar aí com essas energias de Lua, junto com Marte, conversando com Saturno. Lindo, 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 maravilhoso. Aproveitem. E talvez no momento que a gente tiver esse momento mágico, dia 1º é um dia maravilhoso para a gente colocar as nossas intenções para as mudanças, inovações, para as nossas resoluções para o ano de 2022, com Sol fazendo um trígono para Urano em Touro. Ou seja, aquele momento da gente olhar para aquilo que realmente é importante para a gente, que é valioso, é sem apego, tendo flexibilidade que o Urano pede. O desapego uraniano é muito importante para a energia taurina nesse momento. Urano está aqui dizendo o seguinte: quanto mais apegado você fica, menos você tem daquilo.
É igual a água, você já tentou pressionar a água na sua mão? O que acontece quando você pressiona, quando você aperta uma água na sua mão? Aquela água vai embora por entre seus dedos. Agora, se você é suave, se você é delicado, se você é flexível com a sua mão, você vai manter uma conchinha ali, a sua mão em formato de concha, sem pressionar nada, aquela água fica ali na sua mão. Então, é isso que esse Urano está pedindo na energia taurina. Seja flexível, solte, não fique tão apegado, não fique tão necessitado das coisas. Cuidado para não ser muito guloso em ter tudo para si. Solte, confie, que as coisas vão vir no tempo certo. Conforme a gente for caminhando, conforme a gente for subindo as nossas montanhas, as coisas vão vindo para a gente. As ferramentas vão surgindo para a gente conforme a gente vai andando. Então, não fique parado esperando ter todas as ferramentas, porque muitas vezes, quando a gente para e estagna, tudo estagna, a gente não recebe nada. Quando a gente vê, o tempo passou e pronto, já foi. Então, prestem atenção nisso, mas é um sábado maravilhoso para a gente realmente refletir sobre o que a gente quer, sobre o nosso futuro, o que a gente realmente deseja, aproveitando que a gente está praticamente numa lua nova, porque no dia seguinte, Mercúrio já entra em Aquário, ali às 4h09 e às 15h33 nós temos Lua e Sol fazendo conjunção aqui a 12 graus do signo de Capricórnio. Aí a gente vai começar a lunação capricorniana. Quando a gente inicia uma nova lunação ainda mais capricorniana é quando a gente tem o poder de começar a manifestar as coisas. A energia capricorniana trabalha com estruturação dos sonhos, das ideias. Ou seja, Aquário, Sagitário, Mercúrio, vão lá, tem a ideia, Nossa, eu quero voar, sonha ali com Júpiter em peixes, eu quero voar, como é que eu faço para voar? Aí vem a energia capricorniana e simplesmente fala assim, bom, constrói o seu avião e voe. Então a energia capricorniana é isso, construa, faça, haja, comece a trabalhar, comece com o seu primeiro passo, com o seu primeiro degrau, mas comece a fazer alguma coisa. Então a gente tem aí essa energia capricorniana vindo. É claro que eu vou fazer vídeo aqui para vocês falando sobre isso, a lua nova em Capricórnio. Por isso, se você não é inscrito, se inscreva aqui para acompanhar. E por último, a gente finaliza com Mercúrio conversando aí finalmente com os nodos lunares que estão ali quase praticamente saindo do eixo Sagitário Gêmeos. E mais uma vez é um aspecto harmônico que super facilita a compreensão do que a gente quer inovar, do que a gente quer transformar, do que a gente quer reformar na nossa vida, que a gente aproveite essa energia. E aí a gente tem mais uma vez aqui o arcano da semana que saiu o Cavaleiro de Ouros. Isso aqui ficou bem claro, que a gente consegue ter uma ideia. O Ouros aqui ele representa o elemento terra. Então aqui nós temos o elemento terra que fala sobre tudo aquilo que é material, sobre nossos objetivos, sobre nossas metas. E quando a gente fala de cavaleiro, está falando de agir, de dar movimento a essa energia, mesmo que ela seja dentro da gente. É a gente começar a traçar estratégias para lutar por aquilo que a gente quer. Então, esse Cavaleiro de Ouro saiu aí pra gente essa semana, tá certo? E é isso, pessoal. Lembrando que essa tabela de aspectos eu compartilho com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais estão aqui, elas estão ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Telegram. Lembrando que nessas redes sociais eu sempre aviso vocês quando eu vou enviar vídeo novo. Eu coloco ali os links nos stories do Instagram para que vocês possam clicar ali no link e ser direcionados para cá. Então acompanhem nas redes sociais, que é super válido, tá bom? E tem minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram. E caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal, vai estar aí inscrever-se em vermelho, basta você clicar nesse inscrever-se aí, que vai ficar cinzinha assim. No momento que ficar cinza, você vem aqui nesse sininho e acione esse sininho e avisa para o YouTube que você quer sim receber as notificações quando eu enviar vídeo. Se você quiser contribuir financeiramente com esse trabalho que eu faço aqui no YouTube, tem aí essa caixinha Seja Membro, onde você pode clicar e ali abaixo vão aparecer todas as informações explicando o que é você ser membro, como que você contribui aqui para ajudar esse trabalho que eu faço, tá bom? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro aqui do canal.
E tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site tem várias informações para vocês, explorem lá e fiquem à vontade, tá bom, gente? E é isso. Pessoal, desejo para todos uma ótima semana, última semana do ano de 2021, ou seja, feliz ano novo para todos vocês. É claro que ainda vou vir essa semana aqui trazendo vídeos sobre Júpiter entrando em peixes, vou trazer vídeos em formato de podcast que são bem curtinhos também, da lua nova, ou seja, vocês ainda vão me ver bastante essa semana aí. Desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, e lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.